Eu já te convido a você que tem um caderninho, tem aí um bloco de anotação no iPhone, né? Eu falei do iPhone, ou no smartphone também, não tem problema. Abra aí para anotar, que nós vamos falar algo bem legal nessa noite. Vai ser difícil competir com a chuva, então eu vou precisar muito da sua atenção. Amém? Amém? Vou precisar muito da sua atenção. Nós tivemos semana passada algo muito bom da parte do Senhor. Fomos ministrados aqui. Foi muito bom o dormidão, foi ou não foi? Foi bênção demais, gente. E a gente recebeu muito da parte do Senhor. Foi um momento muito precioso, muito importante. E eu vou dizer para vocês que foi uma das experiências mais palpável, podemos dizer assim, que a gente já teve como Ministério Jean. Foi muito forte o que Deus fez aqui na madrugada. Eu confesso para vocês que eu saí impactado daqui. Eu saí muito alegre, muito contente. Mateus, depois tu vê na live se está recebendo bem o áudio lá. Se não tiver, tu pode fechar a live para nós, por favor, porque não tem como competir daí. E nós seguimos falando sobre sabedoria. Nós seguimos falando sobre essa série, que também foi a série mais longa que a gente já fez aqui na Jean. Tem mais ainda uma, duas, três, entre 3 e 4 lições, ou seja, mais um mês ainda para frente para nós encerrar. E depois nós vamos começar uma série bem bacana também. Vai ser bem legal. Amém? E nós falamos semana passada sobre sabedoria na comunhão. Nós entendemos que há algo que Deus libera, que Deus derrama sobre nós somente na comunhão. E a gente experimentou isso na prática, quando a gente viveu aquele momento de comunhão, entendemos o que é a comunhão e Deus derramou algo único sobre nós naquele sábado. Aleluia! Dadas as informações, eu vou ser um pouco aqui mais... como estamos com a chuva, está um pouco difícil de ouvir, estamos um pouco num grupo menor, eu vou tentar ser bem didático e vou pontuar algumas coisas com vocês. Amém? Glórias a Jesus. Tem o slide aí, Gabi? Então tá? Show de bola. Mas hoje quem viu, quem acompanhou na rede social, nós vamos falar sobre sabedoria para terminar bem. E eu não tenho pressa em acabar essa pregação. Porque o meu desejo é que você entenda isso. Porque se você entender muito bem isso, eu tenho certeza que você vai crescer em Deus e você vai alcançar. Não deu? Ah, tá abrindo de novo. Então assim, pegou teu celular aí? Pegou o celular, abra no bloco de nota, ou não sei se vocês têm aqui também, eu também faço o grupozinho no WhatsApp, só contigo mesmo. E às vezes eu brigo comigo mesmo, eu mesmo saio do grupo, tem só eu no grupo, eu me irrito comigo mesmo e saio do grupo, daí eu faço outro grupo e falo, agora eu não vou te adicionar, agora eu vou fazer outro grupo, só eu e eu, outro eu. Mas anota aí aonde você achar. Gente, olha só que interessante, quando a gente passa por um mover, por uma experiência com Deus, e aquilo não dá dúvida que foi realmente Deus que falou com nós, tu passou com essa experiência, tu desfrutou dessa experiência, é importante uma coisa, você vai viver isso na sua caminhada de fé, mas é importante, depois daquele momento, você se voltar para aquilo que vai dar consolidez, aquilo que vai consolidar, aquilo que vai firmar, aquilo que você viveu, aquela experiência que você desfrutou. E como é que eu faço isso, Jonathan? Se voltando para a palavra.
Então, no momento que eu desfruto de uma experiência de Deus, cara, Deus falou comigo, Deus falou, alguém profetizou, sabe, Deus me curou, eu fui curado, sei lá, teve um mover de Deus, eu me arrependi, eu não quero mais isso, e agora o que eu faço? Isso não é a linha de chegada, isso é a linha de partida. Então, a partir dessa experiência que tu teve com Deus, agora tu precisa se voltar para a palavra. Agora você precisa enraizar isso, se firmar nisso, entender isso, cavocar mais um pouquinho, tá entendendo? Precisa cavocar mais um pouquinho, tu precisa descobrir algo a mais para viver aquilo que você recebeu, para consolidar. Porque senão, o que vai acontecer, gente? Senão vai vir um inimigo e vai falar a primeira coisa que você tem ouvido: isso não é de Deus. Será que foi Deus mesmo que falou contigo? Sabe? Vai começar a vir essas dúvidas no teu coração. O inimigo vai começar a ministrar o teu coração também. Assim como Deus ministra no nosso coração, Ele tenta ministrar na nossa mente para que isso desça no nosso coração. Então ele vai começar a falar: o irmão falou lá, foi na carne. Isso aí não era bem assim mesmo. Mas tu nem foi curado assim. Isso aí já iria acontecer. E tu começa a querer, como é que eu vou te dizer, humanizar algo que foi espiritual, que foi da parte de Deus. E você começa a se enfraquecer. E você começa a duvidar. E 1-0 para o inimigo. Ele conseguiu fazer o quê? Apagar aquele fogo, aquela experiência, aquele toque na sua vida. E como nós cantamos aqui, o fogo, ele vai arder continuamente sobre o altar. E quando eu entendo isso, qual é o meu papel? Entendendo? Imaginamos aqui um fogo, amém? Uma lareira. Peguei as lenhas, botei um pouquinho de álcool em gel, né? Toquei o palito de fósforo e saí correndo. Porque assim, se tu ficar, bum, né? Daí o cara fica assim, na cara, né? Daí não dá, daí depois queima a sobrancelha, vai ter que ir lá na Rafaela fazer a sobrancelha nova. Mas o que acontece? Qual é o papel daquela pessoa que botou fogo ali? Continuar trocando a lenha, colocando lenha, tirando as cinzas. Então essa é a nossa obrigação, esse é o nosso papel como cristão. Existe uma responsabilidade sobre nós, para que eu continue desfrutando. Aí, meu irmão, aí tu vai continuar se fortalecendo mais, aí tu vai ver Deus fazer grandes coisas na sua vida, aí você vai crescer em Deus, porque é para isso que a palavra nos chama. Que todos cresçam à estatura do varão perfeito que é Cristo. Então esse é o propósito de Deus, confirmou, aleluia. É eu e o pai aqui agora. Agora tá pego, rapaz. Lá vai tio de la Gondiosi, vem aqui comigo. Pode ficar aí, lá vai tio. Se eles ratear, tu mete a espada nele. Lá vai tio de la Gondiosi é o anjo que fica comigo. A Bíblia diz: há um anjo do lado daquele que teme ao Senhor. Amém? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quantos anjos tem aqui? Amém? Eu preciso crer nessas coisas espirituais. Se há um anjo ao meu lado, cara, é isso. Então como é que eu sei disso? Cara, a palavra me diz. Isso vai me fortalecendo. Ó, é eu e ele hoje. Gabi, não vai dar mesmo? Tá, show de bola. Mas o que nós vamos falar então? Sabedoria para mim terminar bem a carreira. Então aquele momento, a Bíblia vai dizer assim: assim como vocês receberam o Espírito, andai nele. Eu até botei ali, né, no domingo, gente, assim como nós recebemos, Gálatas está falando sobre, andem nisso. Então andar para quê, Jonathan? Porque o importante para Deus não é começar bem. Tu imagina Deus, desde a criação do mundo, Adão começou muito bem, Felipe. Começou obedecendo, colocando o nome nos bichinhos, muito bem. Tu olha para o macaco, não tem cara de macaco? Tu olha para a girafa, não tem cara de girafa? Foi Adão que fez isso. Não foi Deus que colocou. Tu olha para o lagarto, cara, esse lagarto tem cara de macaco. Não, tem cara de lagarto. Ele fez muito bem. Adão começou muito bem no paraíso. Imagina isso, Felipe, não precisava trabalhar. O cara estava desfrutando de algo maravilhoso, plenitude, comunhão com Deus.
Ele começou muito bem. E às vezes assim a gente também começa muito bem, se empolga, se motiva, vamos lá, agora eu vou ir, agora sim minha vida vai ser diferente. Só que o inimigo sabe. E eu vou dizer para vocês, enquanto nós estamos aqui buscando, se fortalecendo, que nem nós estávamos naquela madrugada, ele não vai vir. Ele vai ter que bater em retirada. Se ele se manifestar, ele vai ter que sair do nosso meio em nome de Jesus. Ele não vai vir, mas ele espera quando o culto acabar. Ele espera quando tu estiver sozinho no teu quarto. Ele espera quando ele vê que tu está triste, cansado. Daí ele vai começar a botar coisa na tua cabeça. Ih, olha lá, ó, todo mundo provou de algo e tu não. Ih, só tu está ficando para trás. Olha lá o que está acontecendo. E tu começa a entrar em dúvida. Então ele vem quando a gente está fraco. Mas o intuito de Deus, o propósito de Deus é que a gente termine bem. É que a gente encerre bem a nossa carreira. Não vai sair nem Bíblia aqui? Só para mim saber. Nem Bíblia? Tá. Top. Glória a Deus. Vai ser melhor ainda. Vamos lá. Quem aqui já viu a Maratona São Silvestre na Globo? Domingo de manhã. Alguém já viu? Só eu já vi? Aí, ó. Como é que é a maratona lá, aluno? É ou não é assim? Aluno, agora é aluno, né? Não tem o que fazer. Ah, tá na Dian aí, ó. Pode acompanhar no grupo da Dian. Já tá no grupo da Dian lá. O que acontece, gente? Na maratona, quando eles dão a largada, o que acontece? Tem lá o Hulk, tem lá o Chapolin Colorado, tem lá todo mundo, tem os caras vestidos, sei lá do quê, eu até vi os caras vestidos de papa, os caras só querem festa, só querem farra. Eles estão assim, vamos lá, vamos correr a maratona, nem se preparam, e começam, vamos lá, vamos correr. Mas tu acha que esse tipo de gente às vezes consegue chegar até o final? Claro que não. São poucos que conseguem terminar uma maratona. São poucos que vão... Às vezes assim, é a mesma coisa na igreja. Às vezes a gente, quantas pessoas a gente já viu começar bem na carreira de fé? Quantas pessoas já orei e vi assim, cara, esse cara tem um propósito de Deus claro na vida dele. Deus tem grandes coisas para fazer na vida dele. Deus já ministrou no meu coração, eu já falei para ele. Várias pessoas, homens, mulheres, jovens, mais velhos. E a pessoa chega no meio da caminhada e desiste. E ela não consegue terminar a carreira. E é triste demais a gente vê a pessoa que tinha um plano de Deus, um propósito de Deus, não chegar até o fim. Gente, é horrível. E o inimigo venceu. Então, assim, para o inimigo, eu vou falar algo para vocês, que eu até estou me preparando para ministrar, se o Chico estiver ouvindo aí, ou o Ivon, quando eu for ministrar nos homens de novo, já estou preparando uma mensagem, porque eles falaram que eu vou voltar, né? Então eu já estou me preparando. Olha só uma coisa que eu aprendi. Eu não estou com pressa. Quem está com pressa ir para casa? Vai fazer o quê? Está chovendo? Vamos ficar aí. Amém? Amém. Sábado passado eu preguei 2h30. Eu estou falando com vocês. Mas o que acontece? Eu ouvi algo que me chamou muita atenção, Leno. Antigamente, os exércitos usavam um fuzil, se eu não me engano, era o 762. Cara, o 762, negão. Tu mira que assim... É um tiro, tu estraçalha o cara no meio. Não tem como a pessoa ficar viva depois disso. Só que alguns exércitos, e a começar nos exércitos americanos e nas guerras, aqueles países que estão fazendo mais guerra, são países de confronto direto, eles perceberam uma coisa. O que eles perceberam? Na arte de guerrilha, eles perceberam que é o seguinte, é melhor nós baixar o calibre do fuzil e eu não matar o meu inimigo. Como assim? Por que é melhor eu baixar o calibre do fuzil e eu não matar o meu inimigo? Pega isso, gente, por favor. Isso aqui é muito, muito forte. Porque se eu deixar ele ferido, eu não tiro só um do combate. Eu tiro no mínimo mais 4 com ele. E tirando mais 4 com ele, a sequela que eu deixo na cabeça dele é muito maior. Esse cara nunca mais vai querer voltar a combater em guerra. E para manter um hospital de campanha no meio da guerra, é muito caro. Então eu vou mobilizar muito mais gente ferindo ele do que matando o meu inimigo. Sabe? E é isso que o diabo quer fazer na nossa vida. Para ele é muito melhor ele deixar pessoas feridas dentro da igreja, ele deixar pessoas com traumas dentro da igreja, pessoas decepcionadas dentro da igreja, pessoas decepcionadas com outras pessoas, pessoas decepcionadas com Deus dentro da igreja, do que matar essa pessoa.
Tu está entendendo a guerra que vocês estão vivendo? É isso. Para ele é muito melhor, porque o que acontece daí para o líder, para aquelas pessoas que estão liderando o ministério? A gente fica anos e anos naquela pessoa assim, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí está chegando gente nova e a gente não consegue dar atenção para as pessoas novas, porque eu só estou me curando e me curando e me curando. Então o inimigo ele é muito estrategista, gente. Ele não quer que você chegue no final da carreira. Ele não quer que você termine bem. Mas isso não vai acontecer essa noite, amém? Ele foi desmascarado aqui essa noite e nós vamos confundir o inimigo. Aleluia! Diga assim para a pessoa que está do lado, nós vamos confundir o inimigo. Aço! Amém? Então olha só Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, olha o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número... Ah, tá lá, agora voltou. Aí, ó. Vamos lá. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. O que é isso, oferta de libação, oferecido por libação? Isso tu vai ver lá em Levítico, nas leis, ou em algumas traduções vai dizer, eu vou sendo derramado como uma oferta de libação. É uma oferta que quando... Como é que eu vou dizer para vocês? Aqui no Brasil, já viu alguma pessoa vai tomar uma cachaça, ela pega e derrama um pouquinho no chão, essa aqui é pro santo. Ela fala assim, já viu isso aí? Já viu isso aí? É mais ou menos isso. Mas tipo assim, ele derrama, ele oferece algo, ele faz uma oferta ali, para um santo, para um demônio, sei lá para alguém. Isso Paulo está falando assim, cara, eu estou sendo derramado, eu estou chegando no fim da minha carreira. Eu estou sendo entregue como uma oferta, eu estou me esvaziando de mim mesmo, minha carreira está acabando. Então é isso que ele está falando. Vamos lá no 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O objetivo de Deus na nossa vida é que a gente venha combater o bom combate e completar a carreira. Isso que Deus quer fazer na nossa vida. E a Bíblia vai dizer que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel e justo para completar, terminar até a volta de Cristo Jesus. Ele é fiel. Agora a minha pergunta é para você, será que nós vamos ser fiel nessa carreira? Será que nós vamos ser fiel até a morte? Então isso que a Bíblia vai falando. Agora olha só, mais um exemplo aqui. Mateus 19:16. Eu falei isso já. Mateus 19:16. Eis que alguém aproximando-se de Jesus lhe perguntou, mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só existe um. Bom só existe um. Mas, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Ele perguntou quais? Aí ele vai conversar com o jovem rico. É a conversa que Jesus teve com o jovem rico. Em algumas outras traduções ele fala assim, ó, a saber, bom é só um, Deus. Por que Deus é bom e Jesus não era bom? Não, Jesus é bom. Só que Jesus ainda estava no meio da sua missão, ele não tinha terminado a missão. Então ele, cara, não vem, deixa a minha missão, deixa eu acabar essa missão. Deus sim, ele começou a boa obra e ele terminou. Porque a Bíblia vai dizer, no início de Gênesis, que Deus criou as coisas e viu Deus que era bom. Então Deus, ele sim, começou algo e ele terminou. Jesus está falando assim, eu estou indo para o final, eu não cheguei, chama Deus de bom. E isso é muito interessante, porque tu vai ver sempre Jesus dando a glória para o Pai, e o Pai dando a glória para o Filho, o Filho para o Espírito Santo. Ele nunca quer a glória, ele vai sempre dividindo a glória com Deus. Amém? Outra coisa, a Rafa ministrou isso ontem na vigília. Salmos 90:12. E eu poderia pegar esse como exemplo para a nossa lição aqui de terminar bem de sabedoria. Uhul! Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio.
Então o propósito de Deus na nossa vida é que a gente venha alcançar esse coração sábio. O propósito de Deus na nossa vida é que tu continue caminhando até tu encontrar a verdadeira sabedoria. Até que tu aprenda com Deus, até que tu cresça em Deus, até que tu evolua em Deus. É isso o propósito de Deus, é continuar, nunca é parar, nunca é regredir, porque a Bíblia também vai dizer que Deus não se alegra naqueles que retrocedem. Entendeu? Então, por que está falando muito Bíblia, Jonathan? Porque, que nem eu falei no início, a gente precisa se fortalecer naquilo que Deus diz para nós depois do mover que a gente viveu. Olha só, Apocalipse 2, 7, 2, 7. E depois vai passar direto para o 10. Quem é que tem ouvido aí? Quem tem ouvidos, ouça. Então é para vocês. Quem não tem ouvido, não precisa ouvir, tá? Quem não tem ouvido aí, não precisa ouvir. Mas quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Não é ao que começou bem. Não é ao que está continuando. Não, é o vencedor. Aquele que chegar no fim. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Só quem vencer. Agora vai no 10, Gabriel, para mim. Não tenham medo das coisas que você sofrer. Não tenham medo. Deus está falando assim, não tenham medo das coisas que vocês vão sofrer. Eis que o diabo está à porta. Está ali, ó. O diabo está ali, nós vamos sair, ele vai estar ali. Já vai estar logo na esquina ali. Já vai estar logo querendo, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É isso, ele vai estar ali. E agora o cara sai ali, dá de cara, o pastor vai visitar a igreja. Imagina. Pastor Kleber. Estou brincando. Eis que o diabo está à porta para lançar alguns de vocês na prisão. É isso que o diabo quer fazer, gente. Ele não quer que a gente vença. Ele quer nos lançar na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Ele está falando no final dos tempos. Daí o que ele vai dizer? Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Há um propósito em nós ser fiel, mas fiel até a morte. Sabe, eu vejo muito isso nos relacionamentos. Relacionamento é um exemplo claro disso. As pessoas começam muito bem o relacionamento e, infelizmente, não terminam bem. E, infelizmente, no meio desse amor, no meio daquela euforia, paixão, o fogo acaba porque ele não alimentou o amor verdadeiro. Olha o fogo. Ele não foi lá, ele não cultivou, ele não continuou falando promessas de amor para ela não continuou obedecendo ele, ela não continuou se declarando para ele não continuou honrando ela não continuou honrando ele. Acabou a lenha. Daí o que acontece? O fogo acaba, já era. A mesma coisa na vida com Deus. Relacionamento, quantas vezes eu vi isso, gente? Quantas vezes eu vi, uma vez um jovem chegou para mim assim e falou assim, cara, Deus falou comigo. Que eu tenho que namorar ela. Eu amei, glória a Deus. Se Deus falou, quem sou eu para falar? E daí ela veio, eles começaram a orar e eles falaram, Deus falou comigo, Deus falou com nós, que é para nós namorar e nós vamos namorar. E eu, o que tu acha, Jonathan? E eu falei, o que eu vou achar? Se Deus está falando com você, não, mas tu é o nosso líder. Eu falei, cara, mas se Deus falou, quem sou eu para falar? E eu via que aquilo ali não ia dar certo. Mas o que eu vou fazer? Vou falar, cara, então que esse Deus que falou contigo te abençoe. Foram lá, começaram 1 mês, 2 meses. Isso aqui não aconteceu aqui no Mevan, tá? Pode ficar tranquilo. Aconteceu lá em Santa Maria. E o que aconteceu? Acabaram terminando, Jojo. E daí eu falei, cara, nós vamos terminar. E eu falei, cara, que loucura, né, cara? Deus errou, né, mano? Esse Deus às vezes dá umas bancadas, né, cara? Deus às vezes ele já errou comigo também. Não, fica normal, fica tranquilo. Sabe, gente, às vezes a gente na euforia quer começar muito bem. Calma teu coração. Começar bem é fácil. Começar uma corrida bem é fácil. Aquelas pessoas que correram os 45 quilômetros uma maratona não começaram correndo 45 quilômetros no primeiro dia, não. Começaram, se possível, até mesmo caminhando.
até mesmo correndo 1 quilômetro, 500 metros, até que chegaram a 45 quilômetros por dia. É assim. Não tem, senão tu só vai se quebrar, vai ferir pessoas, vai machucar pessoas, vai se ferir com Deus e o diabo vai ganhar. Está entendendo que às vezes é a gente que dá legalidade para o diabo? Tu está entendendo que existe uma responsabilidade sobre nós e Deus já preparou tudo para nós, só que a gente, nas nossas emoções, na nossa falta de sabedoria, a gente entrega tudo para o diabo. Então, gente, isso é muito precioso, gente. E quem fez isso na Bíblia? O exemplo mais ruim disso é Sansão. Sansão foi levantado para ser um juiz sobre Israel. Sansão inaugurou o UFC, mano. Sansão, sabe? E o detalhe é que a gente vê nas histórias quadrinhos que Sansão é forte, né? Tu vê um cara forte, que nem o Felipe, assim, né? Musculoso, queixo quadrado, cara bombadão, assim. Não! Cara, Sansão era uma pessoa normal, comum. Só que o Espírito de Deus vinha sobre ele, então o Espírito de Deus dava força sobre ele. E o cara saía, pá, entendeu? No Jack Chan, modo hard, mano. Sabe que nem tinha no Play 2 ali o especial? Asaryuki, no Street Fighter lá. É, né? O Street Fighter que tinha, né? Asaryuki. Aqui, não, é o... É que nem aquele no... vocês não pegaram no Nintendo, tu ficava apertando o A para trás, assim, ó, com o Lin Kuei, quando tu soltava... Lin Kuei. O Liu Kang. E quando tu soltava, começava a corrida... não, já misturei Need for Speed com Mortal Kombat. Daí começava a luta, tu soltava o A e o pra cima ali, o pra baixo, ele saía assim... Saía dando aquelas perninhas dele assim, é um especial que tem. Mais ou menos isso, vinha algo sobre Sansão, o Espírito de Deus repousava sobre Sansão, e ele saía fazendo justiça com as próprias mãos, mano. E era isso mesmo, e Deus deu essa graça para ele. Só que ele brincou com aquilo que Deus deu para ele. É a mesma coisa que eu, o Gabriel e o Joseph, que somos casados aqui. Nós começar a brincar com aquilo que Deus nos deu, que foi uma família. É eu começar a brincar com a minha esposa. É eu começar a brincar com os meus filhos, e não estou falando de brincar assim, estou falando de brincar, não dar importância, não dar valor, não entender. É isso, cara. E o versículo mais triste da Bíblia para mim, um deles é esse aí, Juízes 16, 20. Você sabe o que acontece aqui. Eu já falei mais de uma vez sobre isso. Juízes 16, 20. Então ela gritou, quem? Ela quem? Dalila. Sansão, os filisteus vêm vindo aí. E ele, o que ele estava fazendo? O que o cara estava fazendo? Aquele que era para ser o UFC, o Vanderlei Silva, era para ser o cara que ia ser juiz sobre Israel. O cara era para estar acordado, esperto, atento. Estava dormindo bem bela. Levantou, botou as pantufinhas dele, botou o roupãozinho dele. Imagina isso, bem na mãe. Mais uma vez, já quebrei esses caras. Quantas vezes a pau esse cara? Já caguei tudo a pau. Já fiz, olha, dei de laço neles com a mão trocada, sabe? De olho fechado, só com a mão. Imagina Sansão pensando assim, olha o que eu já fiz. Vai ser só mais uma vez. E ele disse contigo mesmo, vou sair como nas outras vezes, e me livrarei. Mas ele não sabia, ainda que o Senhor já se havia retirado dele. E aí, gente, ele foi envergonhado. Ele foi feito como um palhaço, como um bobo da corte. Aquele cara que tinha um propósito, um plano na vida dele, foi feito de marionete de Satanás. É triste isso, gente. É muito, muito triste isso. Dado isso, gente, feita a introdução, aleluia, glórias a Deus. 30 minutos de introdução, mais 1h30 de palavra, 2 horas, tá bom. Mais meia hora de oração e fogo e glória. Amém? Eu vou te dar 5 conselhos. E eu quero que tu pegue isso. 5 conselhos para que tu possa terminar bem a sua carreira de fé. Aleluia! Primeiro conselho: prossiga mesmo em meio às quedas.
prossiga mesmo em meio às suas quedas. Mesmo se algum dia tu prometeu para Deus, Deus, agora eu vou ser fiel. Deus, eu não vou pecar mais. Deus, eu não vou fraquejar mais. Deus, eu vou viver aquilo que o Senhor tem para ti, para mim. Eu vou desfrutar, eu vou crescer, eu estou cheio de ti. Eu vou construir algo, eu vou fazer isso para o Senhor. Mesmo se tudo der errado, continua. Lembra da história de Pedro, nós falamos aqui? Pedro, ele traiu Jesus de certa forma. Pedro, ele falou, Senhor, eu não vou abrir mão, estou contigo até a morte, é nós, vamos para cima, né, Mavi? Vamos lá, vamos, Mavi, vamos evangelizar, Mavi, vamos. Mavi, vamos cantar, vamos. Mavi, vamos lá orar, vamos. Mavi, vamos ganhar o uísque para Jesus, vamos. Vamos lá, adianta. Daí a Mavi sai daqui motivada, eu declaro então sobre a sua vida, eu oro, pego o óleo, né? Derramo sobre a cabeça dela, toco fogo, né? Fogo de Deus. Fala assim, isso aí, Mavi, agora vai lá. Daí a Mavi está cansada um dia, peca, briga com a mãe dela, sei lá, xinga, quebra tudo, enlouquece. Pirou a cabeça, enlouqueceu, né, Davi? Mete o louco lá, sai soltando as ovelhas do Eduardo lá, vai, mete o louco lá na fazenda lá. Davi tá louca, Mavi tá louca. Ei, Davi, Mavi, misturei, é meio difícil. E ela fala assim, não, o que Deus tem para mim não dá mais, eu não vou conseguir, ela se arrepende, eu não vou. E eu falo, não, Mavi, Deus vem de novo sobre ela e vai dizer, não desista, porque enquanto há vida há esperança. Deus, Ele não vai desistir de nós, então eu não tenho o direito de desistir. Enquanto eu estiver vivo, eu preciso continuar. A ordem de Moisés ao povo, frente ao Mar Vermelho, era, diga ao povo que marchem. É isso, marchem, não para. Ah, mas eu errei, não para. Ah, mas eu pequei, eu caí de novo, eu fiz isso de novo. Não para, você levanta, sacode a poeira do pé e vai de novo. Limpa a cara, dá uns 2 tapas na cara, no frente do espelho, faz gargurejo com salmoura. É isso aí mesmo, faz gargurejo com salmoura, toma uns 3 banhos gelados, sai correndo a Duque e fala, agora eu vou de novo. Eu vou de novo. E é assim. Senhor, me ajuda que eu vou de novo. E se eu cair, cara, eu vou de novo. Então assim, ó, não desista. Prossiga em meio às suas quedas. Pedro fez isso. Pedro, quando ele viu que ele tinha negado Jesus, ele não desistiu. Ele falou, puxa vida. O que eu fiz, cara? Que tapado que eu sou. Judas desistiu. Judas abandonou tudo, falou, cara, eu ratei. Judas falou, cara, eu errei, eu traí ele, eu vendi Jesus, eu troquei Jesus por dinheiro. E ele não retornou. Pedro ainda retornou. E aí depois, mesmo assim, Pedro voltou a pescar depois da morte do Senhor. Pedro, sabe, se desviou mais uma vez. E o Senhor foi ao encontro dele. E o Senhor lembrou os planos que eles tinham na vida de Pedro. Falou, Pedro, o que está fazendo aí, cara? Vamos lá pescar homens. Vamos lá. Então o Senhor nunca vai desistir de nós. Enquanto nós nunca vamos ouvir isso da parte do Senhor. Não. Ele sempre vai estar disposto. Eu só tenho que falar para ele, Senhor, me dá mais uma chance. Eu me lembrei de um louvor que dizia, eu cantava logo no início da minha conversão, que eu vou cantar aqui para vocês. Então, isso aí o Robert um dia vai me chamar para cantar no louvor, tu vai ver. Diz assim, quando tudo diz que não. Lembra, Samara? Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Olha ali. O que é? Em meu favor, cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim.
Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Parece o Regis Danese, eu cantando, né? O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Obrigado. Gente, olha só. Eu aconselho vocês, pega aí, anota o teu celular agora, na prática mesmo. A sair daqui essa noite ainda, você vai ver no YouTube um filme chamado, ou se tiver na Netflix, pode assistir, ou algum canal de streaming, pode assistir. Agora eu esqueci o nome do filme, é Desafiando Gigantes. Olha esse filme, é um filme tremendo e vai alimentar a sua fé. Davi também, ele não desistiu em meio às quedas. Davi, um dia que prometeu ser fiel a Deus, Davi pecou, adulterou, mas ele foi rápido em se arrepender e continuar a sua trajetória de fé, e ele é lembrado até hoje como o maior rei que existiu em Israel, Davi. O que Davi fez? Ele pecou, e ele foi conhecido como o segundo coração de Deus, porque ele era rápido em se arrepender. Ele era rápido em dizer: Deus, eu ratei, vamos de novo. E Davi não tinha vergonha, porque olha só que louco, Davi, diferente de Saul, ele não brigava por uma reputação. Davi, ele não se importava com a sua reputação. Saul sim, Saul, ele se importava com a sua reputação e ele não queria perder o lugar que Deus tinha dado para ele. Na verdade nem foi Deus, foi o povo que pediu, né? E Deus falou: então seja feito conforme o povo. O que é a reputação hoje? O que isso tem a ver na minha vida? Muitas vezes a gente se importa, a gente tem vergonha. Mas o que vão falar de mim se me ver lá na Jan? Mas o que vão falar de mim se descobrir que eu sou crente? Mas o que vão falar de mim se eu me batizar? Mas o que vão falar de mim se me ver com a Bíblia na mão? Mas o que vão falar de mim? Está preocupado com a reputação. É questão de dias para nós cair do trono. Tiago, capítulo 8, não tem 8, né? Tiago 4, 8. Uhul! Cheguem perto de Deus, e Ele se afastará de vós. Cheguem perto de Deus, cheguem pertinho, não fuja. Não. Entendeu? É isso que a gente faz, ó. Deus quer chegar perto da pessoa, não foge, cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Então, em algumas traduções vai chegar assim: achegai-vos a Deus, e Ele vos achegará a vós. É isso, irmãos. Eu caí, eu preciso me aproximar de Deus. Eu não tenho direito de me afastar. É isso que o inimigo quer. É um tiro que ele vai me dar mais e mais e mais e mais. Ele vai continuar atirando, se eu me afastar cada vez mais de Deus. Amém? Segundo ponto. Não pare, mesmo não sentindo nada ou pensamentos contrários. Gente, isso é muito forte. Não pare, mesmo não sentindo. Acho que se tu vai ver na dia ali, deve estar sentindo nada, mas é não sentindo nada ou com pensamentos contrários. Tu imagina se Débora tivesse parado. Tu imagina se Radassa, Débora, né, tivesse parado. Ela mesmo. Agora eu confundi, né? É Esther. Eu confundi, botei Débora, mas é Esther. Eu sempre confundo. Abraão e Moisés eu confundo, e Débora e Esther eu confundo. Então, gente, me perdoa. Mas imagine se ela não tivesse, ou se ela tivesse parado perante aquele decreto do rei. Se ela não falasse para o povo assim: vamos lá, vamos jejuar, que eu vou lá até o encontro daquele rei, eu vou pedir para ele, eu vou orar em favor desse povo, eu vou falar para ele o que Deus tem. Cara, se ela não fizesse isso, se ela fizesse com medo, ela ia ser morta, o povo ia ser morto, a fio da espada.
Então, mesmo com medo, eu tenho certeza, gente, a Bíblia não fala que veio uma unção sobre ela, sobre Esther. A Bíblia não fala que veio uma vontade nela de fazer isso, não. Mas ela entendeu que ela precisava fazer. Elias, após desfrutar de uma experiência com Deus, o que Elias fez? Fugiu para a caverna. Sabe, às vezes a gente desfruta de uma experiência com Deus e a gente se esconde. Mas o que ai, agora eu não estou sentindo nada, agora... aquela vez Deus falou comigo, agora Deus não está falando, o que eu vou fazer? Eu vou para a caverna. Não pare. Porque mesmo que eu não veja, algo no espiritual está se movendo. Amém? Imagina se Jesus tivesse parado quando ele sentiu medo e agonia. Mas Jesus não sentiu medo. Tu acha que não, cara? Mateus 26, 38. Uhul! Tu imagina se Mateus não. Tu imagina se Jesus tivesse desistido dessa missão, gente. Nós não estaríamos aqui hoje. Se Jesus tivesse abandonado a missão, nós não estaríamos aqui hoje. E sabe o que é o mais incrível? Quem aqui se considera pecador? Eu me considero. Quem aqui se considera falho? Quem aqui se considera chato? Quem aqui se considera insuportável às vezes? Que nem a gente suporta a gente mesmo. E Jesus fez tudo isso por nós. Mesmo sabendo de tudo isso, Ele não abandonou a missão. Porque Ele pensou assim, cara, a Joana é chata, a Joana é insuportável. Ela que está falando. Ela é insuportável, a Joana é inconstante, a Joana não consegue firmar, mas mesmo assim eu não vou abandonar essa missão por causa do amor que eu tenho pela Joana. Então isso não dá o direito. Tu pega tudo isso que eu falei para a Joana, multiplica ao quadrado, e é o que o Arthur é. Tu imagina, cara, mesmo sabendo de tudo isso, cara, ele não abriu mão da missão. Eu não tenho o direito de abandonar, porque Jesus não abandonou a missão. Aleluia! Tá forte. 3. Não pare de buscar o conhecimento. Não pare de buscar o conhecimento. Oséias, capítulo 6, verso 3. Olha só. Conheçamos. Sabe, o que eu mais escuto às vezes aí fora, quando eu começo a falar com uma pessoa sobre Jesus, que ela me dá a liberdade para me falar de Jesus, a maioria das pessoas fala isso para mim, cara, eu conheço. Cara, eu já ouvi falar. Cara, eu conheço a igreja. Eu conheço Jesus. Eu conheço Deus. O segredo não é tu conhecer. O segredo não é somente eu conhecer a Deus. Isso é importante, isso faz parte. Isso é louvável, isso eu preciso conhecer cada vez mais Deus, identificar a sua voz, mas eu preciso prosseguir. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Muitas pessoas pararam somente no conhecer. Usufruíram de um milagre, usufruíram de uma cura, até mesmo foram usados por Deus, mas pararam, não prosseguiram. Gente, isso é muito difícil, isso não é fácil, gente. A gente prosseguir em meio às quedas, a gente prosseguir em meio às pessoas nos olhando torto, a gente prosseguir, mesmo não sentindo nada,
a gente prosseguir, mesmo nada acontecendo na nossa vida. Sabe? Tu tá ali, cara, eu tô indo, mas não está acontecendo nada, Senhor. Parece que eu também escuto muito isso, as pessoas falam, agora eu comecei a ir na igreja, parece que minha vida está ficando pior. É normal, faz parte. Ah, o meu carro quebrou, o meu filho adoeceu, eu perdi o emprego, as pessoas estão me rejeitando. É assim, gente. Mas qual é a ordem do Senhor, Felipe, para nós? Prossiga, prossiga, não pare. Essa obrigação é nossa. Não pare, continue, continue. É isso. Em conhecer o Senhor, como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Olha só que proveitosa essa palavra. Eu conhecer. Eu poderia falar para vocês assim, gente, o que está caindo aí fora é neve. Gente, o que está caindo aí fora é refrigerante. Ou eu poderia ser melhor ainda, que nem aquele filme, tá chovendo hambúrguer, gente. E tu ia falar o que para mim? Não, Jonathan, está caindo água. Isso é? O que está caindo? Chuva. Isso é? Chuva. Por que tu vai falar que isso é chuva? Porque quantas chuvas tu já pegou? Desde pequeno, tu já se molhou, tu já tomou banho de chuva. Quem é que já tomou banho de chuva, gente? Essa geração não sabe o que é tomar banho de chuva. Nessas poças, pegar uma lectospirose, coisa boa, gente. Você tirar de cabeça, parece ficar no piscinão de Ramos, parece... Cara, eu vou te dizer, isso aqui não tem diferença nenhuma dessa água que está entrando aqui pro Laranjal, cara. Você atira ali, gente, vai ali, nada ali, coisa boa, cara. Mas por que tu sabe que é chuva? Porque tu já pegou tanto aquilo, que tu sabe que é chuva, tu sabe que não é hambúrguer que está caindo lá fora. Poderia ser, ainda mais um Heisenberg, imagina cair. Mas por que eu conheço a Deus? Como é que eu sei que é Deus que está falando comigo? Como é que eu sei que é Deus que está continuando fazendo na minha vida? Porque eu prossigo em conhecer ao Senhor, eu não posso parar. Amém? Faz sentido isso para vocês? Estão entendendo? Outra coisa, outro conselho para mim terminar bem. Tenha amigos de verdade. Amigos que te levam para perto de Jesus. Esses são teus amigos de verdade. Tenha amigos de verdade. Se tem amigos de verdade, tem amigos de? Amigos de? Mentira. Porque através desses amigos, como a gente aprendeu semana passada, eu vou ter a verdadeira comunhão. Eu não consigo ter comunhão com pessoa que não tem Jesus. Ou aonde eu não consigo colocar Jesus no centro. A verdadeira comunhão bíblica, que nem nós aprendemos semana passada, é colocar Jesus no centro dos meus relacionamentos, das minhas amizades. Se eu não estou conseguindo colocar Jesus no centro, cara, eu tenho que pesar muito o que essa pessoa está falando sobre a minha vida, o que essa pessoa está dirigindo sobre a minha vida. Porque às vezes é isso, a gente deixa as pessoas de fora dirigir coisas sobre a nossa vida. Tu pode andar com ela, tu pode ouvir ela, mas cara, tu não pode permitir que ela venha dirigir a sua vida. Isso é forte. E isso eu vi acontecer na minha vida. Eu tinha muitos amigos. Eu abandonei eles? Não. Eu só deixei de ouvir eles. Eu deixei de ouvir os conselhos dele para a minha vida. Eu deixei de fazer aquilo que eles queriam que eu fizesse sobre a minha vida. E eu comecei a fazer as coisas que Deus estava propondo para me fazer. Deus estava me desafiando para fazer. Eu comecei a andar com pessoas que me empurraram para mais perto de Deus. Eu comecei a ouvir e obedecer essas pessoas que tinham vida com Deus. E aí essas pessoas que eu achava que eram verdadeiras, viraram as costas para mim. Jonathan, tu está ferido com eles? Claro que não. Eu tenho muitos amigos que eu ainda não vejo mais, que eu quero ver, eu abraço, eu beijo. Cara, eu tiver comer uma carne com eles, eu como. Não tem problema nenhum. Só que eu percebi que eles não eram os meus verdadeiros amigos. Porque verdadeiros amigos me levam mais perto de Jesus. Então, se alguém está te incomodando para te vir na Adian, para te vir na igreja,
está querendo incentivar, cara, esse cara quer o teu bem. Essa pessoa quer o teu bem de verdade. Lucas, capítulo 5, a partir do 17. Lucas, capítulo 5, verso 17. Uhul! E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando. Ó, Jesus estava pregando aí, ó. Imagina nós pensar assim, cara, Jesus está pregando aí na cidade, vamos lá ver. E achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus estava realizando sinais e maravilhas. Vamos lá. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito, e eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Vamos lá no 19, acho que é. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, olha só esses verdadeiros amigos, cara. Eles pegaram um cara e falaram, cara, esse cara não pode ir até Jesus, ele não consegue ir até lá. Ele está paralítico, mas eu vou levar ele, eu vou tomar a responsabilidade minha como amigo e eu vou levar essa pessoa para Jesus. Sabe, às vezes a gente fica esperando as pessoas fazer algo por nós, eu vou esperar o Jonathan me chamar, eu vou esperar o Jonathan me buscar aqui em casa, eu vou esperar o Jonathan e a Lidiane fazer isso por mim. Não, cara, vamos lá, vamos se mover, vamos fazer algo. E eles chegaram lá e eles enfrentaram uma multidão, gente. Muita gente, eles falaram, cara, nós não vamos desistir, nós vamos continuar, nós vamos subir, se tiver preciso, nós vamos subir nesse telhado e nós vamos levar esse cara para Jesus, porque ele precisa ser curado. Então, subiram até o telhado por entre as telhas e desceram para o paralítico o seu leito, e deixaram no meio das pessoas diante de Jesus. Você precisa de pessoas assim, cara, que querem te levar para perto de Jesus. E o que aconteceu? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os seus pecados estão perdoados. É isso. Para que eu vou para perto de Jesus? Para que eu possa receber a cura. Para que eu possa ser perdoado. Então o quarto ponto é esse, gente. Tem amigos. Provérbios também vai dizer que assim como o ferro afia o ferro, assim o homem é seu amigo. Cara, amigo não é aquele que vai dizer o que tu quer ouvir. Verdadeiro amigo não é aquele que vai dizer aquilo que vai massagear o teu ego. Verdadeiro amigo vai dizer, Samara, tu precisa abandonar isso, Samara. Tu precisa dizer isso. Samara, tu precisa confessar isso para tua mãe. Tu precisa pedir perdão para aquela pessoa. Samara, tu precisa se arrepender. Essas pessoas que vão falar isso. Não são aquelas pessoas que nem eu contei semana passada, pessoas que vão ver tu pecar e falar assim, não, faz parte, isso aí é assim mesmo, vamos lá. Não, cara, tu precisa abandonar isso, mano. Eu estou contigo aqui, vamos lá, temos junto. Quer se arrepender? Quer uma nova mudança? Vamos lá, cara, eu estou contigo, eu preciso de ti. É isso que vai te confrontar. Esses são os verdadeiros amigos. E a última, não menos importante, o quinto conselho para que tu termine bem a sua carreira de fé é guardar o seu coração. Não desista do reino de Deus, não desista das pessoas e não desista da igreja. Não desista disso. Mas ninguém me entende. Cara, continua acreditando nas pessoas. Continua acreditando no reino de Deus. Continua investindo a tua vida no reino de Deus. Continua investindo a sua vida nas pessoas. Quem aqui viu, e eu falo em primeira mão para vocês, o stories que eu postei agora foi hoje. O Leandro viu, né? Até o Leandro falou comigo. Cara, foi muito louco o que aconteceu. Eu estava lá na barbearia, eu tinha alguns agendamentos e algumas pessoas cancelaram e eu fiquei com uma agenda no início da manhã e outra no final da manhã. Então, daquele meio tempo, eu fiquei sem ninguém. E aquilo começou a me dar o quê? Uma ansiedade. Começou a me dar algo, sabe assim, incontrolável. Eu não pedi aquilo. Veio sobre mim aquela ansiedade, aquela preocupação. Eu falei, meu Deus, cara, sexta-feira, o que está acontecendo? Cadê as pessoas? Sabe? A gente começa, agora amanhã já tem que pagar os guri, como é que tá as coisas, meu Deus do céu, e tem isso, aquilo, o que vai ser? E começou a me preocupar, aquilo, me ficar ansioso, e eu lembrei, e em meio àquilo tudo, o Senhor me lembrou de uma pessoa que tinha ido lá na barbearia, e ele tinha me pedido para me dar o curso para ele de graça, e eu falei assim para ele, não vou te dar o curso. Eu falei para ele, não dou mais o curso para ninguém. Jonathan, mas tu não é cristão? Sim, mas eu gastei mais de 10 mil reais para me aprender algo, e tu tem que pagar o preço, eu falei para ele.
Se tu quiser, o curso é tanto. E eu vou te ensinar tudo que eu sei. E ele ficou assim, pá, mas eu não tenho esse dinheiro agora. E é um cara cristão, é um pai de família, é um cara que trabalhador. E eu disse não para ele. E depois eu me lembrei daquele cara, e eu tinha visto ele 2 vezes na chuva já, caminhando, fazendo entrega de bicicleta, porque ele não tinha moto, não tinha carro, de bicicleta. E eu sabia que a situação estava difícil pro lado dele. E o Senhor me lembrou daquele cara, e eu falei, cara, eu vou ajudar esse cara. Esse cara é persistente, esse cara ele quer mudar de vida. E eu mandei um áudio para ele, falei, ei mano, tá de pé aí no sonho? E ele, cara, consegui um emprego provisório, mas eu ainda não desisti de virar barbeiro, eu quero ser. E eu falei, então tá, mano, então eu vou te dar o curso, e vou te dar as máquinas, eu vou te dar tudo. E cara, foi muito louco, cara, porque eu não tinha aqueles recursos, eu não tinha aquele dinheiro. Eu não tinha. Mas eu falei, cara, eu vou fazer algo para essa pessoa. Eu vou lá. E eu comecei então a bolar, liguei para a Rafa, mandei um áudio para a Rafa, falei, Rafa, não sei mexer com rifa, com vaquinha, essas coisas. Me ajuda. Aí a Rafa me deu um conselho, a Lidiane me deu outro, fui vendo alguns vídeos no YouTube, fui fazendo algo, fui investir numa vida. Gente, foi automático, eu não pedi isso, começou a vir gente, começou a lotar a agenda, começou a lotar a agenda dos guri, e isso aconteceu, eu não pedi isso para o Senhor, eu não fiz por causa disso. Mas Deus não fica devendo nada para ninguém. Sabe? Não desista de investir nas pessoas. Não desista das pessoas. E agora eu me comprometi e eu falei, cara, agora eu vou até o fim. E eu comecei a divulgar, comecei a mandar para alguns amigos barbeiros. E os caras começaram a enviar dinheiro, começou a crescer a vaquinha. E é legal que eu começo a receber agora e-mail assim, ó, sua vaquinha está engordando. E eu botei uma meta baixa e eu falei, cara, eu vou bater essa meta, cara. Nós vamos bater essa meta e nós vamos mudar a história dessa família, cara. Porque se ele quer, eu sei que a barbearia pode mudar vidas, assim como mudou a minha, eu vou mudar a vida desse cara. Ah, Jonathan, mas não é tu que muda, é Jesus. Mas enquanto está falando assim, é Jesus que muda, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus quer responder a alguém, Ele envia pessoas. Quando Deus quer dar uma resposta para alguém, Ele envia pessoas, gente. Então, se a criação anseia pela nossa manifestação, o que eu vou fazer? Sabe quantas vezes a gente fica ali na internet, perdendo tempo, não ajuda ninguém, não faz nada que preste, e a gente fica reclamando que as coisas não acontecem na nossa vida. Ei, deixa eu te dizer, faça algo por alguém. Faz um bolo e leva para alguém. Faz sei lá, pega, cara, vai num asilo, cara. Mas eu sei fazer unha, vai fazer unha de alguém, vai servir. Ah, mas cara, sei lá, cara, faz algo, usa a criatividade que Deus te deu. Abençoa a vida de uma pessoa. E isso é muito doido, porque quando tu faz isso é como se fosse um rio. Deus vai entendendo que tu está recebendo e Ele vai te enviando mais. E Ele vai fazendo mais na tua vida, e assim as coisas vão acontecendo. E por que eu fiz isso, gente? Porque eu aprendi isso, a guardar o meu coração. Eu já fui ferido na igreja, eu já fui ferido por líderes, pessoas dentro da igreja já falaram mal de mim, pessoas já zombaram de mim, em vários outros lugares, no reino de Deus eu já me frustrei, eu já pensei em abandonar a igreja, mas por que eu não faço isso? Porque tudo isso faz parte, gente. Tudo isso faz parte. Tudo isso é como ferro afia o ferro. É o Senhor mudando o meu caráter. Tem pessoas que ficaram anos ali me testando a minha fé. Gente, tem vezes que eu quase desci da cruz e ia... Quando vai vir? Sabe? Acontece assim, gente. Isso é comunhão, isso é corpo, acontece, é pessoas. Mas isso não pode fazer eu me ferir com Deus. Eu não tenho direito de desistir das pessoas. A Lidiane sabe, eu não falo isso para mim vai descer, mas a Lidiane sabe quantas vezes a gente tirou móveis e eletrodomésticos da nossa casa para dar para pessoas. Quantas vezes a gente já fez isso? E eu não estou falando isso para me engrandecer, não, é para te motivar, gente. Isso é para te inspirar, isso é para ser um exemplo para vocês. Porque às vezes a gente tem vergonha de falar isso, testemunhar essas coisas, mas eu sei do meu coração está guardado em Cristo. Então eu faço isso para motivar as pessoas. Agora, por pouco tempo, a gente não ia falar isso, mas quantas vezes a gente saiu para distribuir sopão na rua, ninguém ficou sabendo. Eu não pedi, agora eu vou falar para o pastor. Não, isso está em mim, vamos fazer. Vamos lá, vamos distribuir, vamos ajudar pessoas. É assim, gente. Se reúnem entre vocês, cara, vamos fazer alguma coisa, vamos se mobilizar. É isso, Deus vem quando a gente se mobiliza, quando a gente se movimenta. Quando a gente quer fazer algo, quando a gente quer fazer, quer servir, quer agradar. Quer deixar o rio fluir. Porque a Bíblia vai dizer em João
Do teu interior fluirão rios de água viva. Tem pessoas com sede. Tem pessoas com sede e tu tem um rio da vida. Sabe, quando eu estava no Espiritismo, muitas vezes a gente fez obras e caridades, muito, muito, muito mais que eu faço na igreja hoje. E é tão triste, Felipe, porque eles não têm uma palavra que transforma a vida das pessoas. Eles não têm isso, eles não têm vida neles. Eles estão ali de coração, sim, mas não tem vida neles. Eles não têm o Espírito Santo de Deus que a gente tem. E a gente que tem o Espírito de Deus, a gente critica eles. E a gente não faz aquilo que eles estão fazendo. Então, cara, a gente carrega algo mais precioso. Deixa eu te dizer uma coisa. Pastor, líder, ele não tem acesso a algo mais. Não, é como se a gente fosse tudo CEO da mesma empresa e todo mundo tem acesso àquele recurso. Está entendendo? Não estou falando que igreja é uma empresa, não isso, mas entenda comigo esse exemplo. É como se a gente fosse todo proprietários, herdeiros da mesma herança, e está distribuída para todos. O que acontece? Uns entendem isso e eles acessam a isso. Eles acessam isso. Cara, é isso aqui. Agora eu vou fazer mais. Eu não vou ajuntar só para mim. Cara, quantas vezes, gente? Quantas vezes coisas sobrenatural aconteceram na nossa casa, porque a gente nunca deixou de abençoar. A gente falou assim, cara, a gente tem, tá, vamos lá, vamos fazer isso, vamos se mobilizar. Deus nunca falhou. Então tudo que eu tenho, cara, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, foi através da igreja, foi através do reino de Deus, foi através de pessoas, de me esvaziar. E mesmo fazendo coisas, as pessoas falavam que a gente estava fazendo por vaidade, isso e aquilo, a gente nunca deixou de fazer. Eu não posso deixar de fazer. A Bíblia me manda. Eu não posso, agora não tenho o direito de simplesmente, não, o pastor não me reconheceu, o pastor não fez isso, o Jonathan não fez isso. Agora eu não vou mais. Agora falaram isso para mim. Agora eu não quero saber mais da Diana, não quero saber mais da igreja, não quero saber, vou abandonar a mídia, vou abandonar o louvor, Não, cara. Não é assim. Eu preciso prosseguir, continuar, terminar bem e guardar o meu coração. Provérbios capítulo 4, verso 23, vai dizer: sobretudo, Samar, que tu deve guardar, ou de tudo que se deve guardar, de tudo que tu tem que guardar a tua fé, tu tem que guardar muitas coisas, mas tudo, acima de tudo isso, guarde bem o seu coração. Guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Fonte de vidas. É isso, gente. Vidas ou vida? Vida. Guarde o seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa aqui para nós encerrar. Eu, Jonathan Silva Barbosa, vou te decepcionar. Eu, Jonathan, vou te frustrar. Eu, Jonathan, vou fazer isso contigo. Porque eu sou humano, eu vou errar. E aí, quando esse dia acontecer, tu vai falar, eu achei que o Jonathan era meu amigo. Eu não vou mais na Jan. Eu vou abandonar a fé. Cara, a gente vai errar, gente. Tu acha que a gente quer errar? Não, mas a gente erra. É difícil, aqui dentro uns fios desencapados, vai dar choque, gente. É isso, cara, não é fácil. Mas eu preciso olhar para Jesus, guardar meu coração. Amém? Glórias a Jesus. E o último que eu tinha botado para vocês ali não era um ponto, mas sim era vale a pena fazer tudo isso, vale a pena. Vale a pena ser fiel, vale a pena acreditar nas pessoas, vale a pena ter bons amigos, vale a pena buscar o conhecimento, vale a pena continuar, mesmo quando eu não senti nada, e vale a pena eu prosseguir em meio às quedas. Lembra daquele louvor? E vai valer a pena, vai valer a pena. E agora eu sou o som, era o Luciano Som. É o Luciano? Juliano. Luciano Louro Som. 1h05, gente. Falando. E é isso que eu queria dizer para vocês, gente. Vai valer a pena. Por que vai valer a pena? Porque Ele tem preparado uma recompensa para nós. Um galardão para nós. Amém? Então, dessa forma bem simples, bem batista,
Eu pontuei isso dessa forma bem pastorzinho, pontuando as coisas, orientando. Me senti até um pastorzinho agora. Não. Amém, gente? Olha só. Anote isso. Desfrute disso. Viva isso. E tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia! Feche teus olhos aí onde você está.